Outro dia, eu estava lembrando dos meus primeiros pacientes, quando eu comecei a minha carreira nos atendimentos. Lembrei de muitas coisas que eles traziam como histórias parecidas com a minha. E me deu um estalo. Eu achei isso muito estranho. Um deles me contava sobre a dificuldade de se sentir merecedor, o outro não conseguia prosperar, mesmo se esforçando demais, e o terceiro vivia numa sensação de peso e responsabilidade com a família. E o meu pensamento na época foi: meu Deus, será que eu estou repetindo a história da minha família no consultório e não estou percebendo? E foi aí que veio esse tema que a gente vai conversar hoje, a tal lealdade invisível. Um laço silencioso que nos prende e nos faz repetir padrões, mesmo quando a gente acha que estamos livres dele. Você sente que sempre atrai os mesmos pacientes ou que vive travas que nem sabe de onde vem, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Você já atendeu algum paciente que parecia que contava a sua história de vida? Eu já. E eu me questionava: Jesus, eu não consigo nem resolver isso na minha própria vida. Como que eu vou ajudar uma pessoa a resolver esse problema, um problema igual ao meu? E já aconteceu comigo também a seguinte questão: por que que tem épocas do ano que parece que os pacientes somem? No início da minha carreira, eu também me questionava: por que não consigo cobrar o valor certo? Tinha medo de falar dos valores ou até negociar com o cliente. Se você já passou por alguma dessas questões, eu preciso te informar que você tem um emaranhado sistêmico ou até mesmo uma maldição hereditária na sua vida profissional. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo e pegue um caderninho ou um papel para a gente conversar sobre isso. Hoje a gente vai dar nomes para esses emaranhados sistêmicos, entender como ele interfere diretamente no nosso trabalho como terapeuta. A lealdade visível é um conceito das terapias sistêmicas que fala sobre, mesmo sem perceber, a gente continua sendo leal à nossa família de origem. Muitas vezes as dores dela, as faltas e os traumas. Se você é uma empreendedora e trabalha sozinha, os emaranhados são da sua família e estão aparecendo inconscientemente no seu trabalho. Se você trabalha em uma empresa, antes de você chegar nela, já existiam emaranhados ocultos que podem estar refletindo diretamente hoje no seu trabalho e nos seus próprios emaranhados. Explicando de forma simples, é como se lá no fundo, dentro de nós, existisse um contrato silencioso que diz assim: se vocês não foram felizes, eu também não posso ser. Se vocês sofreram, eu também tenho que sofrer um pouco. Se ninguém foi reconhecido, eu também não posso me destacar demais. Sabe aquela pessoa que toda vez que começa a prosperar, acontece alguma coisa e ela volta da estaca zero? Ou aquele terapeuta que tem todas as ferramentas, sabe tudo, mas na hora de cobrar, trava? Ou ainda, quando você percebe que só atrai pacientes com histórias de abandono, abuso, dependência emocional, e você fica exausta emocionalmente depois desse atendimento, tudo isso pode ter relação com o movimento de fidelidade cega. É uma forma de manter o pertencimento ao sistema familiar. E você deve estar se perguntando: mas Vinícius, o que isso tem a ver com o meu trabalho de terapeuta? Tudo. E eu vou te explicar o porquê. Temos muitas lealdades sistêmicas, mas eu vou te citar aqui 3 exemplos. O primeiro: atração repetitiva de um perfil de paciente. Você sempre atrai, por exemplo, mulheres que vivem relacionamentos abusivos ou homens com dificuldade de se posicionar. Pode ser que essas histórias estejam, de alguma forma, ressoando algo dentro de você. 2, excesso de empatia, salvamento ou exaustão. Tem terapeuta que sai esgotado das sessões, porque se envolve demais. Isso muitas vezes acontece quando a história do outro toca demais a nossa. E o nosso sistema entra em alerta, dizendo inconscientemente: eu preciso salvar essa pessoa. E 3, auto-boicote e culpa na hora de crescer. Você sempre começa a cobrar mais caro, até tem mais procura, mas aí vem aquela culpa, aquela vozinha interna. Será que eu estou sendo egoísta? Ou eu não pagaria esse valor que eu estou cobrando por uma consulta? Terapeuta, a culpa não é sua. É o sistema pedindo permissão.
A boa notícia é que isso dá para ser mudado. Como você pode identificar isso? Anota aí para você fixar. Você sente culpa por estar indo bem enquanto a sua família ainda sofre? Você tem medo de ultrapassar os seus pais, irmãos ou alguém importante? Você repete relações tóxicas, mesmo já tendo consciência desse padrão? Você atrai pacientes com dores que você ainda não elaborou dentro de você? Comece a notar esses padrões. Temas que se repetem, por exemplo, nos seus atendimentos, sensações que aparecem quando você pensa em crescer, ou até frases que você ouvia muito na infância. Você não precisa cortar vínculos com a sua família para crescer, mas olhar para esses vínculos com consciência. Caminhos que podem te ajudar. Tomar consciência é um primeiro passo. Só de perceber que isso existe, você já começa um movimento de cura. E você pode também usar frases de liberação para essa permissão. Por exemplo, você pode sim falar internamente com você mesmo. Querida mãe, eu honro a sua história, mas escolho fazer diferente. Eu sigo com amor, sem culpa. Ou até, querida família, eu pertenço mesmo escolhendo um novo caminho. Romper com as lealdades invisíveis não é trair a sua família, é honrá-la de um outro jeito, vivendo de forma plena, fazendo diferente, criando novas possibilidades. E o mais bonito é que, quando você faz isso, você libera quem vem depois, gerações futuras, e até mesmo quem veio antes nas gerações passadas. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho fazer diferente. Compartilha com outros terapeutas que podem estar vivendo isso e nem sabem. Aproveita que você chegou aqui, coloque uma pergunta nos comentários caso você tenha alguma dúvida. E eu te espero no nosso próximo episódio, onde nós vamos falar sobre dinheiro e culpa. Comenta, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu te vejo no nosso próximo episódio.